Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui na correria de sempre, né? Fazendo a nossa reflexão, também de sempre, sábado, né? Sábado a gente sempre faz a reflexão. Deixa eu ver se eu estou entrando. Entrei, sei que entrei. Porque eu estou vendo aqui no computador aqui o Instagram, né? Como sempre, essa hora assim, principalmente no sábado, a vista está um pouco cansada, sabe, pessoal? Mas vai dar para fazer a leitura, porque eu vou aumentar aqui a letra, né? E a reflexão de hoje eu acho que é uma reflexão assim muito especial, tá? Eu acho que a reflexão vai nos levar a uma visão muito diferente do que a gente está pensando, né? E algumas pessoas têm me perguntado por que está aparecendo o Evangelho de Mateus. Bom, a verdade é o seguinte, o Evangelho de Marcos é pequeno, né? O Evangelho de Marcos, você lê ele em um mês sem dificuldade, tá? Se você virar e se propor a ler um capítulo por mês, um capítulo por dia, antes de um mês, você termina de ler o Evangelho de Marcos. Então acaba que ele precisa de uns enxertos no anuário, né? E aí as pessoas usam Mateus, né? Lembrando que o Evangelho de Mateus foi escrito a partir do Evangelho de Marcos e de uma fonte que foi lida por Marcos e por Mateus. Então Mateus e Marcos leram a fonte que. Marcos baseou o evangelho dele nessa fonte que. Depois Mateus leu o evangelho de Marcos e junto com a fonte que ele escreveu, que ele deu, ele faz o evangelho dele. Então existe uma certa relação entre esses dois evangelhos. Há pessoas que dizem que a fonte que, né, é na verdade o proto-evangelho de Marcos. Oi Gracinha, boa noite. Boa noite Gracinha, paz e bem. Há pessoas que dizem que a fonte que é o proto-evangelho de Mateus. Se essa teoria estiver certa, Mateus tinha um rascunho do evangelho dele, Marcos leu esse rascunho, Marcos leu alguma coisa do evangelho de Lucas e escreveu o evangelho dele a partir do que ele ouviu de Pedro, tá? E de Paulo. E aí depois Mateus teria lido o Evangelho de Marcos e teria resolvido, vamos dizer, aprimorar o dele. Mas isso é uma coisa assim que eu acho que tem muito pouca importância, né? Eu gosto de frisar isso porque às vezes fica as pessoas com uma discussão irrelevante. Se o primeiro evangelho foi o de Marcos, então Mateus escreveu a partir do evangelho de Marcos. Então Marcos não conheceu Jesus, sabe como é? E sabe, pessoal, é umas besteirinhas, até porque Marcos conheceu Jesus. Tá? Marcos era discípulo de Jesus. Bernardo, como é que você sabe disso? Por causa de um texto que tem no Evangelho de Marcos, que eu chamo do episódio do Peladão. O mozinho não gosta que eu fale assim não, mas
Gracinha está mandando boa noite, paz e bem. Hoje eu estou muito ruim de vista, Gracinha. Por que eu falo que o episódio do Peladão? Porque quando prendem Jesus, prendem um discípulo. E ele, a forma que ele consegue se livrar, é que ele larga as roupas e sai correndo pelado. Isso só está escrito no Evangelho de Marcos. As pessoas acham que isso é uma forma do Marcos dizer, eu estava lá, tá? Eu estava lá. Mas está na hora, vamos fazer a nossa proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. O Evangelho, a passagem das bem-aventuranças, ele faz parte, talvez seja a parte mais central do discurso que Jesus faz na montanha. O Evangelho de Mateus ele tem 3 grandes discursos, um deles é o discurso da montanha. E essa passagem talvez seja o centro desse discurso. E quando você vê esse centro, ele me chama muito a atenção, por causa de uma relação de proximidade. O que eu quero dizer com isso? Moisés subiu ao monte e recebeu 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte e nos dá 8 bem-aventuranças. E o fato de serem 8, para mim, me chama a atenção. Por quê? Porque 8 na Bíblia indica perfeição. 7 na Bíblia indica totalidade, mas 8 indica perfeição. Então, as 8 bem-aventuranças podem estar nos ensinando a perfeição. Já vem um reclamar. Meu Deus, sabe quem é que está reclamando? O Guinho, inquisidor. Perfeito só Deus! Eu não estou dizendo que a gente é perfeito, Guinho, eu estou dizendo que é um caminho de perfeição. E aqui é muito interessante, porque no Antigo Testamento, quando nós éramos crianças, nós recebemos mandamentos. Nós recebemos ordens. Não matarás, não roubarás, honrará teu pai e tua mãe. No Novo Testamento, nós já atingimos a maior idade espiritual.
Nós estamos na plenitude dos tempos. E aí, Jesus não nos manda. Jesus faz elogios. Jesus nos fala Ele tipo que diz assim: se vocês forem por aqui, vocês estão muito bem. Felizes de quem já está vivendo isso. Ou seja, ele não manda, mas ele nos ensina. E nós devemos escolher se vamos ou não vamos trilhar o caminho que ele ensina. Ele já não nos trata mais como crianças, ele nos trata como adultos. Ele não nos diz mais, não faz isso, faz aquilo. Ele diz, quem fizer isso, vai bem. E aí, eu acho que tem muita gente que pira na batatinha quando vê as boas aventuranças. Porque as boas aventuranças, elas são todas de relações interpessoais. Não sei se vocês notaram. Jesus não fala sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. As 8 bem-aventuranças são como nós devemos nos relacionar entre si. E as consequências que nós temos deste caminho. Sabe, é muito interessante isso. Porque se as 8 bem-aventuranças são o caminho da perfeição, são o caminho da santidade, então fica muito claro que não existe a santidade do eu. Não existe a possibilidade de você ser santo só por você. Se eu me isolar do mundo, ficar quieto rezando, fugindo do pecado, buscando uma vida de introspecção, eu serei santo. Entrou alguém aqui, acho que é o Padre Cleito. Padre Cleito, se for você, eu estou enxergando muito mal hoje. Se for você, boa noite, paz e bem. Se não for, boa noite, paz e bem para quem é. O que a gente vê aqui é que ninguém se salva sozinho. Você se salva quando o seu agir, a sua conversão se realiza de forma concreta. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. O mozinho está lá no outro quarto. Ou seja, as bem-aventuranças dizem para você, se abra para o mundo. Se mostre ao mundo. Seja no mundo luz. Seja no mundo amor. Seja no mundo cuidado. Testemunhe Jesus ao mundo. Ensine ao mundo o que é o amor de Jesus. Denuncie tudo que está errado e anuncie o reino dos céus. Boa noite, Terezinha. Paz e bem. Bernardo, o que é isso que você está falando? Eu estou falando de ser profeta. Ih, meu Deus do céu, chegou mais alguém aqui. Acho que é a Rafa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Hoje eu estou enxergando muito mal. É a Rafa. Rafa, boa noite, paz e bem. Ou seja, as bem-aventuranças, elas se mostram para você como você precisa seguir para ser perfeito, para ser perfeita. É necessário agir no mundo. E não é agir de uma forma qualquer. Sabe, existe um projeto do mundo e existe um projeto de Deus. E é isso que as bem-aventuranças nos ensinam. E esse projeto se realiza na comunidade onde você vive. E a maior prova disso está aqui.
na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, que se dirige àqueles que foram chamados por Deus. E é gozado que diz assim: entre vós não há muitos de sabedoria, muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Sabe, quem olha assim vai achar que Paulo está ofendendo aquela comunidade. Quem ouve isso vai achar que Paulo está falando mal. Mas é mais que isso. Paulo está evitando que a comunidade de Coríntios caia num grande engano. No engano de achar que ela será importante se ela seguir a métrica humana. Porque nós vivemos isso. Quantos de nós acham que nós precisamos ser fortes, poderosos, famosos, grandes, ricos, para sermos importantes? Quantos acham que um círculo bíblico só é importante se ele tiver 50, 100 pessoas no círculo? Quantas pessoas acham que um terço é grandioso se tiver só 100, 200, 300 pessoas rezando? Quantas pessoas acham que a opinião de uma pessoa só é válida se ela estiver citando grandes teólogos, grandes santos? Quantos fazem questão de, ao falar numa live ou se apresentar num culto, usar um paramento riquíssimo? Quantos? Eu sei que vocês vão dizer que são muitos. Mas aí, Paulo bagunça tudo. Porque ele fala assim: Deus escolheu o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para confundir o forte. Deus escolheu Deus escolheu o que é para o mundo sem importância, desprezado, que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Bernardo, eu não entendi nada. Você está dizendo que Deus escolhe os desprezados, os fracos, os pobres, os miseráveis? Não sou eu que estou dizendo, não. Se fosse eu, você podia se juntar ao Huguinho Inquisidor que está aqui na porta, já esmurrando a porta, dizendo que eu sou um herege. Dá um pulinho no Salmo. Vamos dar uma olhadinha no Salmo? Vamos. Deixa eu localizar o Salmo aqui. Né? O Senhor é fiel para sempre. Por que o Senhor é fiel para sempre? Porque Ele faz justiça aos oprimidos, Ele alimenta os famintos, Ele liberta os cativos, Ele deixa dar a vista aos cegos, Ele ergue os caídos, Ele protege o estrangeiro, Ele ampara o órfão e a viúva. Esses são os excluídos do Antigo Testamento. No mundo de hoje que persegue os estrangeiros, que oprime os pobres, que persegue os cativos, que ignora viúvas e órfãos, que tem raiva de miseráveis, que tem raiva daqueles que alimentam os famintos. Nós ouvimos
que Deus é fiel para sempre, porque cuida dessas pessoas. E é por isso que lá nas bem-aventuranças, Jesus não fala bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os que têm exércitos, bem-aventurados os famosos. Ele diz bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque Deus escolheu as periferias para lá viver e para de lá trazer a semente do reino. E se você ainda não acredita, vamos dar uma olhada na primeira leitura, na leitura da profecia de Sofonias, né? Onde ele diz: buscai Senhor, o Senhor humildes da terra, né? Que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade, porque encontrareis refúgio no dia do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Quantas vezes eu já falei para vocês do resto de Israel, aquele pequeno pedaço do povo que sempre foi fiel ao plano de salvação, aquele pequeno pedaço do povo do qual Maria fazia parte, do qual Isabel, do qual José, Pedro, André, Mateus, aqueles que eram desprezados por todos, humilhados por todos, aqueles que eram considerados sem importância, pobres e humildes, aqueles que ninguém dava importância, mas que eram fiéis ao Senhor. Por quê? Porque eles praticavam a justiça. Felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha aí, tudo se encaixa, tudo está junto. Nós temos que entender que o que o Senhor anuncia nas bem-aventuranças é muito mais do que frases de efeito. É uma lógica absolutamente contraditória com o mundo. É uma lógica absolutamente subversiva do que nós vivemos hoje. É uma lógica profética. Porque sim, denuncia tudo que está errado no mundo de hoje. Um mundo que busca o poder, um mundo que busca a riqueza, um mundo que usa o dinheiro para fazer valer a sua opinião, que compra a consciência das pessoas para que essas pessoas, para que outras pessoas façam o que eles querem que façam, que estão dispostos a distorcer toda a realidade, mentir, roubar, praticar todo tipo de mal para obter glória e poder. Pessoas que estão dispostas a reações violentas, agressivas. Pessoas que excluem os frágeis, as periferias sociais e existenciais, para conseguir o que elas querem. Em contramão a isso, Jesus anuncia as bem-aventuranças. Ele nos chama a cuidar dos caídos, dos oprimidos, dos famintos, dos cativos, do estrangeiro, do órfão e da viúva, de sermos fracos, estúpidos e desprezíveis aos olhos do mundo. Por quê? Porque nós precisamos ser pobres em espírito. Nós precisamos nos afligir com o que há de errado no mundo. Porque frente ao mal e à violência nós seremos mansos. Por quê?
porque nós temos fome e sede de justiça. E vamos agir de forma pura em nossos corações. Vamos viver relações puras com as pessoas. Sejamos misericordiosos com todos, principalmente aqueles que nos dizem que não merecem. Eu queria dizer que isso seria bom. Eu queria dizer para você que se você fizer isso, você vai ter uma vida de paz e tranquilidade. Que você vai ter graça e vitória. Mas eu não posso. Eu não posso, porque isso não é verdade. Saiba. Se agir assim, a sua vida vai ser conturbada, porque você está indo na contramão daquilo que os poderosos querem, daquilo que os grandes do mundo querem. Você estará indo na contramão de todos que realmente têm poder. Mas não se preocupe. Grande será a sua recompensa no céu. É por isso que este caminho é o caminho da bem-aventurança. Porque mesmo que tudo dê errado, mesmo que você seja perseguido e perseguida, isso será uma bem-aventurança. Nesse sentido, eu acho muito estranho quando eu vejo pessoas reclamando de certas coisas. Seguir Jesus não é fácil, não é tranquilo. Seguir Jesus implica em mudanças profundas na nossa vida. Seguir Jesus é seguir as bem-aventuranças, é ser profeta e profetisa no mundo. Muitos te chamarão de louco, de louca, quando você levar essa proposta. Mas fica tranquilo, porque esse é o caminho da bem-aventurança. Amém? Vamos ver que horas são. Nossa, já está ficando cada vez pior, mas é 19h58. Hoje eu falei pouquinho, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena, tá? Daqui a pouco eu vou subir essa live para vocês poderem aproveitar, tá? A reflexão que eu ia fazer já está escrita, eu vou passar agora para quando fazer o anúncio da live no Instagram, já colocar a minha homilia do domingo. Né? Terezinha está me mandando um amém. Acho que é um amém. Que bom. Muito obrigado, Terezinha. Vamos estar na correria agora. Eu vou aproveitar fazer uma propaganda. Segunda-feira é dia 2, às 17 horas, minha esposa está puxando a novena de Nossa Senhora de Lourdes, pela Pastoral da Saúde, lá na paróquia, lá na Igreja Matriz. Se você tiver oportunidade, dá um pulinho lá, tá? Bom, eu vou desligar agora e vou marcar um encontro com vocês segunda-feira, 19h30, porque amanhã não vai ter live, tá? Antes, vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.